Alô, você! O que permanece depois que uma pessoa morre? Dinheiro, casas, bens ou o legado? É claro que não são as casas nem os bens. O que atravessa gerações é o legado. E hoje vamos estudar três homens que não deixaram apenas riquezas. Eles deixaram um legado de fé que transformou milênios. Abraão, o homem que acreditou no impossível. Isaque, o filho da promessa. E Jacó, o enganador que foi transformado em Israel. E a pergunta desta aula é: que legado você está construindo para a sua família? Porque todos nós deixaremos algo. Mas a questão é: será um legado de fé ou um legado de indiferença? Essa resposta só você pode dar. Bom, e hoje nós temos o legado da fé. Abraão, Isaque, Jacó e a lição de adulto, portanto, a nossa última lição, né? A lição final aí, estamos chegando ao final do segundo trimestre de 2026 e nós trazemos essa mensagem maravilhosa, a fé que atravessou gerações. Portanto, então, 28 de julho, última lição do nosso trimestre, o legado de fé de Abraão, de Abraão, Isaque e Jacó. Bom, o nosso texto bíblico, o nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 11, verso 18. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Nossa verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo de número 11, versos 8 a 12, depois os versos 17 a 21. E agora a leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo de número 11, versos de 8 a 12, depois de 17 a 21. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Agora, Hebreus 11, 17 a 21. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu primogênito, o seu unigênito, melhor dizendo. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. A nossa palavra-chave é legado, porque a nossa lição hoje fala sobre o legado. A nossa introdução. Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó teve seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a Igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm um exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Os objetivos da nossa lição. No nosso ponto 1, mostrar o legado de Abraão. No nosso ponto 2, o legado de Isaac. E no ponto 3, conhecer a escolha e o legado da fé de Jacó. Bom, como está dividida a nossa lição? Evidentemente em três tópicos, né? O primeiro tópico, o legado de Abraão, que é o alcance do legado de fé
de Abraão, a fé incondicional de Abraão, a resposta ao chamado de Deus. No segundo tópico, nós temos o legado de Isaac, o significado do nome, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, e terceiro, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. No terceiro tópico, nós temos o legado de Jacó, homens com virtudes e erros, né? O arrependimento muda destinos, a bênção ofuscando a tragédia, né? Lição muito poderosa. Ao iniciarmos o encerramento do nosso trimestre, né, em que estudamos que os patriarcas deixaram para a humanidade, a gente precisa destacar algumas coisas muito importantes. Primeiro, eles não eram perfeitos. Eles erraram, eles falharam, eles tiveram medos, mas possuíam algo extraordinário, uma fé viva em Deus. E essa fé continua influenciando milhões de pessoas até hoje. E isso é extremamente importante, porque este é o legado. Bom, o legado de Abraão. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão. Os que creem em Jesus como Salvador, pela fé, são filhos de Abraão. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso 7. A fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, no lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. E aí vem a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e aos seus descendentes. Isso está em Gálatas, ou melhor, em Gênesis 22, os versos de 15 a 18. E a nossa primeira sinopse, que é o legado de Abraão. Abraão deixou um legado de fé para Israel e a Igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra. E aqui é importante que você observe esta imagem, porque aqui tem a figura de Abraão e exatamente Abraão abençoando todas as famílias da terra, né? Isso aqui é muito significativo e muito importante. O legado de Abraão, nosso primeiro ponto, o homem que andou pela fé. Abraão recebeu um chamado impossível. Saiu da sua terra, abandonou a sua segurança e foi para um lugar desconhecido. Sem questionar, sem exigir garantias, ele apenas creu. Essa lição, EBD na veia, essa lição, e ter isso aqui é importante, fé não é entender tudo. Esse é o princípio aqui. Fé é obedecer mesmo quando não entendemos. Muitos querem explicações. Abraão escolheu confiar. E a frase importante é aqui, quem anda pela fé não precisa enxergar o caminho inteiro, basta saber quem está guiando. Aleluia! O que você faria se Deus lhe pedisse algo que não faz sentido aos seus olhos humanos? O que você faria? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua atitude? Essa é uma pergunta interessante. E agora aqui nós temos a nossa representação gráfica do primeiro tópico, o legado da fé de Abraão, uma herança universal. A natureza da fé de Abraão, fé como firme fundamento, a convicção nas promessas invisíveis de Deus que guiou Abraão rumo ao desconhecido. Obediência incondicional, ou seja, Abraão deixou sua terra e idolatria para seguir o chamado divino sem questionamentos. Ele sai andando. Visão além do terreno. Ele reconhecia como peregrino, aguardando a cidade celestial preparada por Deus. E aí ele vai em destino. O alcance e impacto do legado de Abraão. Bênção para todas as nações, a promessa divina de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, A semente messiânica, Jesus Cristo Messias, é o cumprimento definitivo da descendência de Abraão. E os filhos de Abraão, pela fé, todos os crentes ou os que creem em Cristo, tornam-se herdeiros espirituais do patriarca. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp? No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques,
você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o legado de Isaac. Bom, o significado do nome. O nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos os que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina, o que está em Gênesis 21, dos versos de 1 a 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais. E aqui no nosso terceiro subtópico, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. E aí chegamos, né, à nossa sinopse, a sinopse do segundo tópico. Nós temos aqui a figura, né, de Isaac e o que ele deixa como legado. Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios. E agora nós temos o legado de Isaac, o filho da promessa. O seu nome, evidentemente, significa ele ri, porque Deus transformou lágrimas em alegria. Quando tudo parecia impossível, Isaac nasceu. O relógio de Deus não atrasa. Alô, você, guarde esta palavra. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. E quem aprende a esperar em Deus, descobre que o impossível possui prazo de validade. E aprenda esta outra grande lição. Isaac manteve a comunhão com Deus, ergueu altares, invocou o Senhor, conservou a fé recebida do Pai. Você está apenas recebendo bênçãos ou construindo um legado espiritual? Pergunta que só você pode responder. E agora aqui nós temos a representação gráfica do legado de Isaac: fé, alegria e esperança. Bom, a natureza do legado. Isaac, o significado do riso, né? O nome riso simbolizando a alegria da promessa cumprida na velhice de seus pais. Sinal de alegria e esperança. Seu nascimento é um marco da concretização do plano de Deus e da esperança pela fé. Herdeiro da comunhão, Isaac aprendeu a depender de Deus em tudo, mantendo viva a comunhão dos seus pais. E o caráter e a fé de Isaac. Fé serena e silenciosa, marcada pela confiança constante em Deus, mesmo diante da escassez, fome e inveja alheia. A atitude de esperar em Deus. Isaac não tomava decisões apressadas, ele meditava e esperava a providência divina. Exemplo no seu casamento. E isso aqui deve ser uma premissa, né? Deve ser um ideal para todos nós, né? Não tomar decisões sem orar, sem buscar a Deus e buscar a direção de Deus. Esse é um legado muito forte de Isaac para nós. O legado de paz e perseverança. Em vez de conflitos, ele cultivou a paz e continuou cavando poços, confiando na provisão. Essa metáfora de cavar poços significa não desistir, continuar buscando alternativas e oportunidades. Entulhar os poços de Isaac, entulhar os poços, mas ele continuou cavando poços. É importante que você continue buscando oportunidades. Você não ficar naquele lugar onde entulharam os seus poços. Tá? Você precisa abrir novos poços. Alô você, glória a Deus. E agora chegamos no tópico 3 da nossa lição, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos esta verdade, paramos de exigir de nós
e nossas famílias uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo o desprendimento, apesar das imperfeições. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa dos seus pais, e em Peniel, quando regressava. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. Aleluia! O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. A bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós, eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaque. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. E aqui na nossa sinopse número 3, Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaque. Bom, e aqui chegamos ao nosso terceiro e último tópico, meus amados irmãos. Eu gostaria muito de pedir a sua contribuição. Primeiro, louvar a Deus por esse segundo semestre de 2026. Né? Foi muito positivo essa lição que trata das raízes, né, do nascimento do povo de Israel. Conta também a história dos patriarcas, dos três grandes patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É uma expressão bíblica, é uma expressão também que retrata, né, a manifestação de Deus na vida desses três grandes homens. Quero pedir encarecidamente a você que está chegando agora, ou que está chegando, ou que já tem um tempo conosco, meus irmãos, você ao assistir a minha aula, por favor, clique no gostei. Eu estava fazendo uma análise do meu canal e observei, irmãos, os vídeos em que as pessoas clicam e curtem o vídeo, o próprio algoritmo faz com que recomende o meu vídeo para outras pessoas. E nessas recomendações que o algoritmo faz, que o YouTube faz, ele acaba fazendo com que aquele vídeo tenha mais visualizações. Eu preciso que você me ajude. Eu ainda não atingi a meta de visualizações, apesar de estar aí já há 1 ano e chegando para 2 anos já do nosso canal, ou desse formato, vamos dizer assim, da Escola Bíblica Dominical, né? Trazendo conteúdo de qualidade, sempre lembrando também aos irmãos que os slides, eu não posso compartilhar esses slides, mas eu compartilho um slide gratuito da AD Panorama, com permissão, ou seja, o nosso querido irmão Éder Tomé, ele disponibiliza, né, para mim o PowerPoint da lição de adultos e também da de jovens. A questão é que a de jovens é sempre na sexta-feira, sai um pouco atrasada, mas eu quero contar com a sua contribuição. Lembrando que você pode estar ajudando o nosso canal clicando no curtir e compartilhando o vídeo. Outras pessoas também precisam ser edificadas, outras pessoas precisam ser também instruídas e outras pessoas também precisam ser alcançadas, tá bom? Chegamos ao final desta lição, chegamos ao final desta aula e precisamos destacar alguns detalhes extremamente importantes, que são eles o seguinte. No terceiro tópico e último tópico, o legado de Jacó, nós aprendemos o seguinte: homens de Deus também erram. A Bíblia não esconde os erros dos patriarcas e jamais iria escondê-los, porque a Bíblia ela é imparcial. Se o homem fez o que é correto, a Bíblia vai dizer que ele fez o que é reto. Se ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia será clara nessa colocação. Então vamos lá. Abraão falhou, Isaque falhou, Jacó falhou, mas Deus não desistiu deles. Alô você! Seu erro não é maior que a graça de Deus, jamais. O seu passado não é maior que o seu futuro. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel. Depois teve outro encontro em Peniel. E ali tudo mudou. O seu nome mudou, o seu caráter mudou, a sua história mudou. E aqui a gente chega para o final com uma coisa interessante aqui para falar para você. Uma noite na presença de Deus pode mudar uma vida inteira. Aleluia! O que ainda precisa mudar dentro de você seria a pergunta, então, para você. Todos querem a bênção de Abraão, mas poucos querem a sua obediência. Todos querem as bênçãos de Isaque, as promessas de Isaque, né? Mas poucos querem a sua dependência de Deus. E todos querem a vitória de Jacó,
mas poucos aceitam passar pelo jaboque. Alô, você, pega esta palavra, aleluia, porque o verdadeiro legado não é dinheiro, não é posição e não é patrimônio, mas a fé que permanece quando tudo passa. E aqui vale uma pergunta: se hoje fosse o último dia da sua vida, qual legado espiritual você deixaria para os seus filhos? Abraão nos ensina a crer, Isaac nos ensina a esperar, Jacó nos ensina a ser transformados. E EBD Naveira declara: a maior herança que uma pessoa pode deixar não é uma conta bancária, é uma fé viva em Deus. Aleluia! Alô você! Que coisa linda! E agora nós temos aqui, para a finalização total, né? O legado de Jacó: transformação e fé inabalável. Humanidade, transformação, virtudes entre erros. A Bíblia não esconde que os patriarcas eram homens pecadores e imperfeitos. Arrependimento muda destinos. A conversão sincera permitiu que Deus cumprisse suas promessas na vida de Jacó. Restauração com propósito. O Senhor restaura o ser humano para revelar a sua própria bondade e misericórdia. O impacto do legado de Jacó: aprendizado na adversidade. Deus utiliza as dificuldades como ferramentas para ensinar e instruir os seus servos. Uma nova identidade. O nome mudado para Israel simboliza quem luta com Deus e prevalece. Bênçãos para as nações. A descendência de Jacó foi usada por Deus para abençoar toda a humanidade. E aqui, meus amados irmãos, nós temos o final da nossa lição, que é: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de, por amor de God, e God aqui é Deus, ok? Ok? God em inglês, ok? Compartilhe esse vídeo e, por amor de God, clica no gostei. Me ajude, ajude o canal. Você está também abençoando a casa de Deus. Que maravilha! Vamos para a próxima. No próximo trimestre estaremos estudando uma lição maravilhosa, a Igreja dos Gentios. Vamos estudar mais uma vez a história do nascimento da igreja. Vamos estudar mais uma vez sobre Atos dos Apóstolos. Isso é muito positivo. Eu sou professor de Atos dos Apóstolos no curso teológico das Assembleias de Deus aqui na minha cidade, e vai ser um prazer estarmos compartilhando mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.